Bem-vindos a essa aula sobre costela bovina. Bom, preparei essa aula aqui para que ela fique aqui dentro do Instagram ou do YouTube, dependendo de onde você está vendo, para que ela seja o pilar. Tudo que eu fizer aqui para frente, quem tiver dúvida sobre qualquer receita que eu fizer, tem que vir aqui e dar uma olhada nesse vídeo, porque aqui eu vou preparar, vou destrinchar, vou explicar tudo sobre todos os cortes, os principais cortes, os subcortes da costela, como é feito e da onde sai toda a parte, de qual parte bovina sai a costela, do dianteiro, do traseiro, os principais cortes e os subcortes da costela. Então eu vou compartilhar minha tela, como já acontece em outros vídeos aqui, eu subo e minha tela do computador aparece aqui embaixo. Eu preparei uma apresentação para que ninguém mais tenha dúvida sobre como é feito, da onde sai a costela bovina. Então aqui, gente, já está aparecendo a minha tela e a gente tem aqui o gado Nelore, a costela bovina, e esse boi aqui que está aparecendo na tela, esse bovino é o gado Nelore. Então, gente, o que é o gado Nelore? Eu vou escrever aqui enquanto a gente fala sobre esse gado. Então ele é da raça Nelore. O gado Nelore, ele é de origem indiana e é a raça de bovinos de corte, gado de corte, bovino de corte, mais predominante no Brasil. Praticamente 80% do rebanho de corte do Brasil é de gado Nelore. Eu trouxe bem do começo para que entenda como é o boi, né? O boi vivo, e a gente vai se aprofundando na camada muscular, na camada óssea, no esqueleto, até entender o que é realmente a costela. Porque minha dúvida, quando eu comecei, eu tinha uma dúvida que era o seguinte: era muito fácil eu ver um vídeo ou eu ver uma apresentação de uma pessoa pegando uma peça inteira de costela e falando que essa parte aqui sai do dianteiro e essa parte aqui sai do traseiro, e aqui embaixo a gente tem um fraldão com aquela peça toda vermelha de carne e osso. Só que o cara não consegue explicar onde é a cabeça, onde é a traseira, o rabo, onde está o pé, onde está a parte superior do boi. Eu não consegui entender. É muito fácil falar que é a costela dianteira, mas você não sabe nem onde é a divisão do bovino. Então eu preparei esse slide e essa aula para que fique bem claro que a partir daqui para frente, tudo que eu fizer de receita ou sobre costela, se você tiver alguma dúvida no que eu estou falando, você volta nesse vídeo aqui para conferir tudo que eu expliquei, que eu vou explicar corte por corte. Então essa primeira parte aqui, essa primeira e a segunda parte eu vou passar bem rápido, só para a gente entender o que é o gado. Então, nessa segunda apresentação, eu preparei duas partes, o corte e o esqueleto do boi. Então aqui dá para você conseguir entender toda a musculatura do gado. E essa linha pontilhada aqui é a divisão do traseiro, do dianteiro e do traseiro. É aqui que é feita a divisão do animal, que muita gente não sabe, e eu era uma delas que eu também não sabia. Então, vamos lá. Simplificando aqui, passando bem rápido, porque essa parte não é a interessante, mas é importante falar, para contextualizar tudo que eu vou explicar aqui. É o seguinte: de acordo, oficialmente o gado tem 21 cortes, mas se você procurar em qualquer YouTube, em qualquer Google, você acha um mapa do boi, que é aquele boi que divide, dizendo exatamente o que é cada pedaço. Você acha
uns com 19, uns com 23, uns com realmente 21, né? O cara fala que o corte 1 é o número é tal corte, o número 2 é tal corte, o número 3 é tal corte, depois vem o 3.1 que é um outro corte, o 3.2 que é um outro corte e dá mais de 21. Então, eu não consegui achar nenhum consenso nessa divisão de cortes, porque existem os cortes principais e existem os subcortes, né? E ele é dividido em dianteiro e traseiro. Existe essa divisão dentro do quarto do boi, que é o dianteiro e traseiro. Então, dianteiro da cabeça até a quinta costela. E mais para frente a gente vai identificar aonde é essa quinta costela. E traseiro da sexta costela até o rabo. Então, essa é a divisão do animal, do bovino. O dianteiro, ele começa da cabeça do boi até a quinta costela, é a parte dianteira do boi, que contempla essa parte aqui. Da cabeça até a divisão do corte do boi, pegando toda essa parte aqui. E a traseira é da sexta vértebra, que é aqui, sexta costela, que é mais ou menos aqui onde está esse corte, até a parte final do boi. Essa é a divisão do boi. Eu tenho uma cola aqui do lado, que eu anotei algumas coisas para não esquecer. E a gente tem a parte do esqueleto, que não é nada... É só para que vocês entendam como é feita o esqueleto do boi aqui, que aqui a gente já começa a entender a parte de onde fica as costelas, né? A cabeça do boi. Assim fica muito mais claro que você pegar uma peça inteira de costela e falar que a partir da sexta costela é o traseiro e da quinta até o primeiro é o dianteiro. Você não consegue entender onde é a cabeça, onde é o rabo, onde é o pé. Simplesmente essa era a minha dúvida, né? Então, só para finalizar aqui, o esqueleto tem aproximadamente 190 ossos e um bovino tem de 40 a 45 quilos de osso. Então essa parte é uma parte bem rápido, mas é só para contextualizar tudo que eu vou falar daqui para frente. Então, passando aqui para a segunda parte, que é a localização da costela. Então, gente, para simplificar bem, eu fiz esse gráfico aqui. Então, aqui a gente consegue ver a silhueta do bovino, a cabeça está aqui, a parte traseira, e aqui são as costelas do boi. Nessa linha aqui vermelha está a divisão do dianteiro e do traseiro. Então aqui a gente consegue entender aonde começa a primeira costela. Começa aqui, essa parte em amarelo é o osso da paleta, que fica a paleta, ela começa aqui entre a primeira, segunda, terceira e quarta costela, e daqui para cima é a parte que já encontra com a acém, a parte superior do bovino. Então eu deixei essa parte em amarelo para que mostre que tem a paleta aqui e as costelas do dianteiro estão atrás da paleta. Então, a partir desse gráfico aqui, a gente já consegue entender que a primeira costela e a quinta faz parte do dianteiro do animal. Então, essa é a costela do dianteiro. A partir da sexta até a 13ª é a costela do traseiro. E isso é bem importante dizer que
muita gente não sabe a diferença da costela do dianteiro e a costela do traseiro. Não sabe que existe essa divisão. Então, essa parte aqui em rosa, que fica na parte inferior do boi, pegando aqui na parte da barriga aqui do boi mesmo, é onde está localizado a costela minga. Tá aqui. Costela minga ou ponta de agulha ou rojão. Alguns lugares, a nomenclatura, gente, eu estou usando a minha nomenclatura aqui, mas cada região do país fala de um jeito. Eu procurei abranger todas aqui, mas se eu esquecer de alguma, vocês falam aí. Então, aqui embaixo, nessa parte rosada, é a costela minga. Nessa parte vermelho mais escuro, a gente tem dois cortes que ficam, na verdade, um corte que fica colado à costela. É um corte que tem duas divisões. A parte de baixo, que é o fraldão ou vazio, né? Dependendo de onde fala. E em cima nós temos a fraldinha. Na verdade, não existe o corte, não existe a fraldinha separada nessa peça aqui. Tudo é o fraldão e do fraldão se tira a fraldinha, tá? Então, esse gráfico aqui ficou bem interessante para a gente conseguir observar exatamente aonde é a localização da costela, a divisão do dianteiro e do traseiro, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Costela faz parte do dianteiro, da sexta à 13ª faz parte do traseiro, colado à 13ª a gente tem a fraldinha e o fraldão. Na parte inferior da costela, na parte de baixo, fica a costela minga. Então, vamos só anotar tudo que a gente está vendo aqui, que a costela fica localizada na lateral do bovino. É uma carne com muita gordura e saborosa. Então, essa é um breve resumo dessa parte, né? A costela fica localizada na lateral do bovino e é uma carne onde tem muita, é uma parte do boi, é uma localização do boi onde tem muita gordura. Então, só para contextualizar aqui e encerrar, a parte do dianteiro e a parte do traseiro não tem muito a ver com carne de primeira ou carne de segunda. Até porque é o meu ponto, não existe isso. Existe o jeito que você prepara a carne. A carne pode ser de segunda e se você prepara de um jeito excelente, ela fica melhor que a carne de primeira. Então, mas existe essa separação que não quer dizer que tudo que está no dianteiro é carne de segunda e tudo que está no traseiro é carne de primeira. Por exemplo, a costela é uma carne de segunda e está no traseiro. E aqui a paleta, muitos consideram uma carne de primeira e está no dianteiro. Então, essa divisão é apenas para frigorífico, é apenas divisão de corte. Não tem muito a ver com carne de segunda ou de primeira. Passando para a questão aqui que carne de primeira, né? A carne do dianteiro, que muita gente fala que é carne de segunda, é porque ela está mais perto dos músculos menores, é onde o boi se movimenta mais. Ele está perto do pescoço, onde o boi se movimenta muito para pastar o pescoço, e os músculos do dianteiro são menores. Então a carne tende a ser mais dura aqui, porque ela também tem mais colágeno. E a parte do traseiro é onde o boi se movimenta menos. E os músculos aqui do traseiro são maiores. Então, por isso que a carne do traseiro é mais macia. Mas não é todas. Tá? Não quer dizer que todas sejam macias. Por exemplo, a fraldinha é uma carne de segunda e está no traseiro.
Passando aqui para esse outro gráfico, a gente tem aqui a separação dos principais cortes. Deixa eu olhar minha cola aqui. Já informando que a parte aqui do traseiro e do dianteiro está bem dividida. Vamos ajustar aqui. Eu fiz essa divisão, que é o seguinte. Essa aqui é a principal divisão do corte da costela. O corte da costela é dividido em 5 partes. Essa parte verde é tudo que a gente já falou, a costela do dianteiro. Na verdade aqui é a costela janelinha, que fica no dianteiro. Costela janelinha por quê? Porque ela contempla o primeiro osso até o quinto, primeira costela até a quinta costela, e ela fica na parte do dianteiro. Então essa, alguém quiser te vender a costela do dianteiro ou a costela janelinha, é a costela do dianteiro. Essa parte em vermelho é a parte que eu já falei no slide anterior, que é a costela minga. A costela minga, ela fica... Ela é o corte com... aqui, né, onde ela fica localizada aqui, ela é o corte que ela tem mais carne. Porque ela está na parte inferior do boi. Então, e é da costela minga que se faz a costela desossada. Não se faz costela desossada de parte nenhuma, só da costela minga. É ali que você consegue tirar o osso. É a parte que tem mais gordura e a parte que tem mais carne. Por isso que a costela minga sempre é vendido separado. Em qualquer açougue você compra a costela minga separado, porque é uma carne mais cara. A costela minga é uma carne mais cara. Escrevi errado aqui. É aqui. Já que eu escrevi nesse azul aqui, aqui é a costela tradicional, costela janela. Essa aqui é a costela que você compra no açougue. Qualquer açougue tem a costela janela, é a parte que contempla o 6º osso até o 10º. Na verdade são 5 ossos. Do 6º ao 10º, 5 ossos, é a parte superior, ela fica em cima da costela minga. Então é a costela janela. E a parte em rosa, que é essa parte aqui, é a costela tradicionalmente chamando, ou pelo menos aqui aqui onde eu compro, chamo, que é a costela 3 ossos, que é a parte final da costela. Que aqui, essa em rosa, é a costela 3 ossos. Ela pega do 11º osso ao 13º. E, olhando aqui, ela pega uma beiradinha que está em vermelho escuro aqui, que é a parte do fraldão. A costela 3 ossos normalmente é vendida assim. Você compra os 3 últimos ossos e ela vem com o fraldão. Pelo menos aqui é vendida assim, onde eu moro. E a gente tem um 5º e último corte, que nada mais é que a parte, é a costela, tradicionalmente chamando de costela janelão, que vem do 6º osso ao 13º osso, pegando a parte do fraldão, sem a minga. Então é a junção da costela janela com a costela 3 ossos. É a costela janelão. Costela janelão. Ou costela 8 ossos, também é chamada assim. Tá? Então eu fiz essa junção aqui do vermelho com rosa, porque ela contempla do 6º ao 13º osso junto com o fraldão. Então aqui eu acho que ficou bem dividido o que é o que. Então, resumindo, a parte
do dianteiro, que é a parte verde, é a costela janelinha, que é a costela do dianteiro do boi. Na parte traseira do boi, em azul, costela janela, é a costela que em qualquer açougue vende, que é a costela que você pede qualquer açougue tem. A parte de baixo é a costela minga, também encontrada em qualquer açougue e também encontrada em carnes embaladas, né? E a costela minga tradicionalmente mais cara, porque é uma carne, é uma costela com menos ossos e mais carne. Então, ela sempre é cortada separada do resto da costela, porque ela é uma costela mais cara. E esse corte aqui, que é a costela 3 ossos, que é a parte final da costela, do 11º ao 13º osso, pegando a fraldinha, o fraldão embaixo. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, vocês entenderem de qual parte que eu estou falando, a gente tem aqui a costela janelinha, que é essa aqui. A imagem não está muito boa, mas dá para entender, que são os 5 ossos, a costela da parte frontal do animal. Nós temos aqui a costela 5 ossos, que é a costela janela, que já é aquela peça grande que vende no mercado, que eu estou falando aqui dos principais cortes. Ainda tem os subcortes dentro disso. Nós temos a costela minga, que por essa foto aqui dá para ver bem que é uma costela que tem muito mais carne, né? Muito menos osso. Essa foto aqui não é a costela minga inteira, ela está cortada, né? Mas dá para ter uma noção que é uma costela que tem muito mais carne que as outras, por isso que ela é vendida separada. E essa foto aqui é interessante, eu vou mostrar as duas juntos. Mas eu vou pular, em vez de mostrar de 3 ossos, que é a costela do final, eu vou botar essa aqui, que é a costela janelão. Que a costela janelão é a junção da costela janela com a costela 3 ossos. É praticamente uma lateral inteira do boi, excluindo a parte dianteira, que é exatamente essa foto. Aqui a gente tem 8 ossos, né? A parte do osso está aqui em cima. E aqui embaixo a gente consegue ver o fraldão. Então, você pediu... aqui eu peço, eu quero uma lateral inteira de costela. Eu recebo isso. 8 ossos e o fraldão, né? E na costela 3 ossos, eu não podia achar uma foto melhor, eu achei exatamente a mesma. Só que separando a parte que está em cinza aqui, é a parte da costela janela, e a parte mais clara é exatamente a costela 3 ossos. 3 ossos aqui em cima e a parte do fraldão aqui embaixo. Então, esse gráfico ficou essa imagem ficou bem ilustrativa, que aqui sim a gente consegue entender exatamente aonde é a divisão da costela, né? Como eu vou falar de novo, eu já falei, vou repetir, é muito fácil o cara chegar e pegar uma peça enorme de carne, jogar em cima da tábua, cheio de osso, cheio de carne, e falar que aqui é a costela do dianteiro. Mas você não sabe nem onde está a cabeça do boi, não sabe nem onde está o rabo. Você não entende. Eu não consegui entender. Então, eu acho que com esse gráfico aqui fica bem simples de entender. Passando aqui para uma segunda parte, que é a parte dos subcortes. Então, anteriormente eu falei dos principais cortes, é o corte que você vai achar no açougue. Você vai comprar, você vai conseguir comprar costela janela, costela janelão, costela janelinha, que é o dianteiro, costela minga, costela 3 ossos e costela janelão. Esse não vai no açougue, você consegue comprar, o cara limpa para você lá e te entrega. Mas dentro desses cortes a gente tem os subcortes. Então, aproximando aqui, tudo que está nesse pontilhado vermelho mais fino é a divisão que eu falei anteriormente. Então, localizando bem aqui, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta costela, a gente tem essas tiras em verde, com esse pontilhado mais grosso, que é daqui que a gente tem o nosso primeiro subcorte, da costela do dianteiro.
E o nosso primeiro subcorte é um corte muito famoso no Uruguai, que é o assado de tira. O assado de tira, gente, é feito da costela dianteira. O assado de tira uruguaio, o que eles têm muita tradição de fazer no Uruguai, é feito da costela do dianteiro, tá? A gente que não confunda com costela em tiras, que vende muito nesses pacotes de carne embalada. Tem a costela em tiras, que a costela em tiras é o que eu vou falar agora, que é esse vermelho aqui. Então já consegue ver pelo gráfico aqui que ele está localizado na parte traseira do animal. Ela pega aqui da 6ª até a 10ª vértebra, que é a costela, chamado também de, aqui chama de costela borboleta. Borboleta, que fica na parte traseira do animal. Aqui eu tenho uma foto para você ver a diferença entre os dois. Aqui a costela, o assado de tira uruguai tradicional, é feito muito no Uruguai. Eu vou dar um zoom aqui. Você consegue observar? Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 ossos. Feito da costela do dianteiro do animal. Esse é o assado de tira do Uruguai. Pela foto que você já consegue ver que quase não tem gordura nessa parte da costela. Por isso que ela é a parte mais seca. Ela é a parte mais seca porque ela quase não tem gordura. E a costela borboleta, que é feita do traseiro, da costela traseira, é essa aqui. Praticamente a mesma coisa. Talvez o gosto seja até parecido, mas ela contempla toda a camada de gordura que tem da costela traseira, toda a parte de membranas, né? E ela é feita da parte traseira do animal. Então essa é a diferença entre uma e outra. Então a gente tem aqui outro subcorte, que a gente tem dentro dessa costela aqui, que é a costela janela, desse corte principal, que é o vermelho pontilhado mais fino, a gente tem dois subcortes, que eu até botei aqui, que um é a costela em ripas, que algumas pessoas já vi gente falando de costela gaúcha, né? Mas ao meu ver, costela gaúcha não é isso. Mas tem gente que costuma falar que isso é a costela gaúcha, que é a costela, uma ripa inteira, é uma costela inteira, uma costela inteira feita em ripa, que é isso aqui. Seria como você pegasse apenas uma ripa da costela e vendesse, só isso aqui. Então isso seria a costela em ripa. Também você consegue pedir esse corte no açougue, ou também vende muito em carne embalada. Tem muito esse corte em carne embalada. E dentro desse mesmo corte, que eu procurei aqui para montar essa aula aqui e não vi ninguém, nada falando sobre isso, e eu vou usar a nomenclatura que eu uso aqui, que é a costela, que é o jeito que eu peço no mercado. Costela para panela. Provavelmente esse não deve ser o nome certo, mas eu não achei nada que é o jeito, não achei nada, nenhum nome correto para isso. Então aqui é essa aqui, ó. Que nada mais é que a costela em ripa. É uma ripa de costela inteira, tá vendo? Só que dividida de um jeito que você consiga entrar com ela dentro da panela. Nada mais é isso aqui. É uma ripa inteira com esses cortes feitos na serra, que isso aqui você consegue dobrar e botar lá dentro da panela. Deve ter algum nome regional para isso, aqui eu peço assim. E a gente tem um outro subcorte que eu botei, que é esse amarelinho aqui, que eu botei ele saindo da costela 3 ossos, mas não necessariamente ele sai da costela 3 ossos.
Ele também pode sair dessa área aqui. Eu só botei desse lado para não misturar as cores aqui. Que é a costela esteira. Deve ter também algum outro nome regional, mas aqui é conhecido como costela esteira. Até em carne embalada também vem nesse nome. Que é um corte horizontal. Aqui a gente tem um corte vertical para fazer a costela em ripa. E a costela esteira é um corte horizontal. Horizontal, vertical. Horizontal na costela. Que ela fica com esse formato aqui. Entendeu? Ela é cortada, vendo só? As costelas aparecendo aqui. Se fosse o corte da costela esteira, da costela em ripa, seria esse corte aqui inteiro, mas não é. Ela é cortada desse formato aqui. Então, eu procurei achar nomenclaturas, mas não achei. Achei apenas algumas e estou falando as nomenclaturas que eu conheço aqui, do jeito que eu chamo. Então, resumindo essa parte, simplificando, a gente falou dos cortes da costela e aqui a gente está falando dos subcortes. Temos o corte e temos subcorte dentro dos cortes, que são 5 também: costela borboleta, assado de tira, costela esteira, costela em ripa e costela para panela. Tá? Eu poderia botar aqui um 6º subcorte, que seria a costela minga, mas a costela minga não tem nenhum corte. O máximo que você vai conseguir ver o açougue te vendendo, em vez da costela minga inteira, ele vai cortar osso por osso da costela minga e te vender. Mas não é um subcorte, é apenas a costela minga fracionada. Então não é nenhum corte diferente da costela minga, é só a costela minga fracionada mesmo. Então, antes de pular para outra parte, para finalizar, eu não tenho, vamos pular, que é a parte das capas da costela. Então a costela tem 2 capas, que é uma capa externa e uma capa interna, que faz parte também do corte. Não é um corte, mas faz parte da carne da costela. Então, olhando de novo aqui o gráfico, a gente tem a separação do dianteiro e do traseiro, e essa grande parte aqui laranja, que não necessariamente é desse tamanho, pode ser um pouco maior ou um pouco menor, mas ela abrange tanto os dois lados. Ela abrange o lado dianteiro do animal e o lado traseiro, que é o matambre, ou em alguns lugares matambri, né? Que é uma capa externa da costela. A gente tem um couro, né? A pele do boi, o couro. E antes de chegar na costela, a gente tem o matambre. Ele serve de proteção da costela. Então é o couro, matambre, carne da costela, os ossos da costela, e vem a parte interna do animal. Que dentro da parte interna a gente tem uma outra capa, que é essa parte aqui em lilás aqui, que é a entranha. Muita gente não conhece esse corte, mas é uma carne totalmente totalmente diferente da costela. A fibra é diferente, o formato da carne é diferente, ela está em um local diferente da costela, tem um outro sabor, e tem gente que não sabe diferenciar essa parte da peça e acaba queimando junto com a costela e perde. Muita gente diz que é uma iguaria, é um gosto totalmente diferenciado. Então, só para simplificar aqui, para deixar mais visível a foto, esse aqui é o matambre, é aquela carne rosada que fica em cima da costela. Normalmente qualquer costela que você comprar, porque o matambre abrange todos os ossos da costela, talvez um pouco menos na parte da dianteira da costela, mas na parte traseira ele está presente em tudo. Então é uma carne com uma textura totalmente diferente da carne da costela, com tempo de cozimento diferente da carne da costela. Não é o intuito aqui do vídeo falar de formas de preparo, mas eu preparo separado. Eu separo essa parte
da costela para preparar, porque ela tem um tempo de cozimento diferente, né? Se você não souber preparar, você acaba queimando a costela e não deixa o matambre pronto. É uma carne mais dura. Então, o ideal é que separe, mas não é intuito desse vídeo, é só mostrar o que contém. Então aqui, esse é o matambre e a entranha, vendido muito em carne embalada também, é essa aqui, que é uma capa interna da costela. Percebe-se que até a fibra da carne é diferente, é uma carne com gordura também. Então, vamos fazer só um resumo desses gráficos aqui. A gente falou agora sobre a capa da costela, matambre e entranha. Subcorte, separação dos subcortes. São 5: costela borboleta, assado de tira, costela esteira, costela em ripa e costela para panela. São os subcortes. Temos os principais cortes. Dianteiro, costela janelinha, primeiro ao quinto osso, costela janelinha. Parte traseira do boi, costela janela, 5 ossos. Costela minga, parte inferior do boi, parte de baixo. Costela 3 ossos, os últimos 3 ossos do boi, do 11º ao 13º, pegando a parte do fraldão. E a costela janelão, que é a junção da costela janela, 5 ossos, com a costela 3 ossos, dá o total de 8 ossos. É a parte quase a lateral inteira do boi, excluindo a parte de baixo, que é a costela minga, pegando um pedaço do fraldão ali. E aqui está a localização da costela e tudo que envolve a lateral da parte colada na costela. A gente tem a fraldinha e o vazio, o fraldão e o vazio. Então, para finalizar aqui, eu vou fazer um resumo para talvez isso aqui vire um PDF e eu vou deixar escrito em algum lugar nesse vídeo aqui como baixar, ter acesso a esse PDF, que é um material de estudo bem importante. Então tá aqui, os principais cortes da costela. Vamos pegar a cola que eu tenho aqui, para não escrever nada errado. Principais cortes da costela. Costela janelinha. Costela janelinha, vamos lá. Costela do dianteiro. Vamos diminuir essa letra aqui. Costela do dianteiro, do primeiro ao quinto osso. Costela janela, ajeitar aqui para ficar direitinho. Costela do traseiro, do 6º ao 10º osso. 3. Costela minga, costela do traseiro, localizada na parte inferior da costela. E aqui, costela 3 ossos. Costela 3 ossos. Do 11º osso até o 13º
osso acompanhado do fraldão. Essa é a costela três ossos. E a junção, que é a costela janelão. Que é a costela que é a junção da costela três ossos e costela janela, do sexto ao 13º osso. Então, esses são os principais cortes: costela janelinha, dianteiro; costela janela, traseiro; costela minga, traseiro inferior; costela três ossos, os três últimos ossos pegando o fraldão; e costela janelão é a junção da costela janela, 5 ossos, mais a junção da costela 3 ossos do final, dá um total de 8 ossos. Subcorte: 1. Assado de tira. 2. Costela borboleta. 3. Costela esteira. 4. Costela em ripa. E costela para panela. Esses são os 5 subcortes dentro dos principais cortes. Lembrando que eu não botei a costela minga porque não existe nenhum corte, até o meu conhecimento, para a costela minga. Só existe o fracionamento da costela minga, né? Não seria um corte específico. E as capas da costela, que é capa externa, matambre, capa interna, entranha. Então, esse é a aula que eu queria, é o vídeo que eu queria gravar, que esse vai ser o pilar. A partir daqui, tudo que eu fizer sobre costelas, se você tiver alguma dúvida, volta nesse vídeo, que você vai entender da onde exatamente eu estou falando. Foi um vídeo, uma aula teórica, né? Não foi uma aula prática. Vou fazer mais aulas práticas, mas eu precisava fazer esse vídeo para que daqui para frente, tudo que eu explicar, tudo que eu mostrar, e se você não estiver entendendo, assim como eu não entendia, quando o cara pegava uma peça enorme de carne, cheia de sangue, cheia de osso, e falava que aqui era a costela dianteira e você não sabia onde era a cabeça, onde era o rabo, volta nesse vídeo que você vai entender exatamente da onde sai cada parte, os principais cortes da costela e os subcortes e as capas. Então, provavelmente isso aqui vai virar um material em PDF, e aqui embaixo no vídeo vai estar escrito aonde eu vou deixar isso. Ou é em algum grupo ou algum lugar para fazer download, tá? Bom, se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa que eu falei, ou se eu falei uma coisa, alguma besteira aqui, escreve aqui embaixo no comentário. Vou esperar o comentário de vocês. Isso é importante para a gente ir evoluindo. Agradeço a você, foi uma aula longa. Agradeço a você que ficou até aqui. Valeu, muito obrigado.